Galera, e você que acompanhou todo esse processo, né, essa caminhada desse especial aqui de novembro, chegamos ao último vídeo e eu tô muito feliz porque nós temos uma mulher também aqui para falar sobre o seu processo de aceitação, saída do armário, está nesse rolê periférico, esse rolê negro. Eu quero entender o quanto que você tem aprendido com esses meninos e o quanto você tem ensinado também com o seu recorte. Tá, vamos lá. A minha infância, como eu comentei, foi uma infância mais tranquila e diferente da adolescência, porque a minha infância eu cresci dentro da igreja, né? A minha família inteira evangélica, meu pai, minha mãe, meu pai missionário, então era 24 horas na igreja e não era assim, eu frequento a igreja, não, eu vivo pela igreja. Dentro de casa não tinha televisão, a gente não podia ouvir músicas que não eram músicas evangélicas, então assim, mas foi tranquilo, porque eu tinha 4 irmãos, a gente brincava, eu tinha um ciclo de pessoas, eu não entendia muitas coisas também, então a convivência, a minha infância ela foi tranquila. Diferentemente da adolescência, o que aconteceu? O meu pai, ele era missionário, então nós mudávamos de cidade o tempo inteiro. E nós paramos em Piracicaba, que foi a cidade que eu fui, a maior parte do tempo eu fui criada. E em Piracicaba nós morávamos numa casa que era dentro de um templo. E meu pai, é uma história um pouco parecida com a do Lucas, só que o inverso. O meu pai ele foi embora com uma amiga da minha mãe e deixou a minha mãe com 5 filhos para criar, e minha mãe ela não tinha renda, ela não tinha emprego, ela era dependente do meu pai e do trabalho dele de pastor. Então assim, foi um choque muito grande, porque eu tinha por volta de 13, 14 anos, então é todo aquele desgaste de separação que você tem que entender o que está acontecendo, na questão familiar, é tudo muito difícil. E só que ao mesmo tempo isso abriu muito a minha mente para outras coisas, porque eu tinha comigo que a igreja era onde a gente poderia se apoiar e onde a gente poderia receber total conforto, e foi completamente ao contrário disso, porque o meu pai ele prestava serviço de pastor para a igreja, minha mãe não tinha renda, mas quando o meu pai ele saiu de casa, ele foi jubilado e automaticamente ele deixou de prestar serviço para aquela igreja. E a igreja deu 1 mês para minha mãe poder sair de casa com 5 filhos para criar, sem verba nenhuma, sem emprego, sem nada. Então foi um choque muito grande, assim, a questão da religião, porque eu sempre tive muita personalidade. E eu sempre tive a minha visão, a minha concepção das coisas, saca? Pra mim o que é certo, pra mim é certo. E o que é errado, saca? Fazendo sentido no que me faz bem e o que me faz mal. Então assim, foi muito contraditório, porque a gente entregava uma vida toda pra igreja. E numa fase de dificuldade da minha mãe, uma mulher negra que ficou solteira com 5 filhos pra criar, de repente a única coisa que foi dita para ela da igreja é que ela teria que sair da casa, que a gente não poderia mais arcar com o aluguel, já que meu pai não estaria prestando serviço. Então assim, nesse momento a igreja para mim ela abriu um buraco, assim, tudo era contraditório. E aí eu olhei pra minha mãe, saca? E pensei, se ninguém aqui pode ajudar, a minha mãe, a minha família, por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Que verdade essas pessoas têm pra me passar? Sabe? Elas não agem, as atitudes dela não é 1/3 do que elas pregam, saca? E o comentário general, todo mundo tava preocupado em falar o que meu pai fez, em colocar minha mãe numa situação completamente delicada, e ninguém em nenhum momento se propõe a ajudar a minha família. Ninguém nunca perguntou se vocês estavam bem. Sim, exato. E eu lembro que foi no dia da notícia, né, que meu pai ele foi viajar e ele avisou por telefone. E aí no dia da notícia eu tive amigas que zoaram, tal. Então assim, foi muito complicado, porque eu não esperava aquilo daquelas pessoas, saca? Era onde eu sentia ali uma proteção que na real ela não existe, ela é ilusória. Então esse primeiro momento foi bem tenso, e com a saída do meu pai de casa, minha mãe, graças a Deus, com muito esforço conseguiu se reerguer, conseguiu cuidar dos filhos.
nesse momento, nessa fase, a música também entrou na minha vida de uma forma, assim, como o Thiago falou, a música virou um escudo pra mim, porque, tipo, o que aconteceu? Quando meu pai saiu de casa, foi um momento muitas coisas boas aconteceram e eu procuro guardar essas coisas boas e o que isso, mesmo por ensinamento, me trouxe de bom. E, por exemplo, tipo, quando meu pai saiu de casa, minha mãe, ela também decepcionada, a gente meio que se afastou da igreja, eu via minha mãe soltar o cabelo, eu nunca tinha visto, tipo, minha mãe tinha um cabelo enorme, pra mim ela só usava um coque, eu achei aquilo lindo, saca? E tipo, aí minha mãe, ela voltou a ouvir cantoras que ela amava quando ela era jovem, tipo... Sua mãe renasceu. Sim, ela renasceu e eu aprendi, eu ouvi muita black music, eu ouvi soul com ela. E essa música me cativou, saca? E aí a música também entrou nesse momento na minha vida quando meu pai foi embora, ela virou um escudo pra mim, foi um conforto muito grande que eu achei ali na questão musical e foi muito importante. E nessa fase também do meu pai sair de casa, eu acabei que eu me relacionei no meio do caminho, na fase escolar, com uma menina. E assim, o primeiro momento foi difícil porque... Foi a primeira relação com menina que você teve? Sim, depois que meu pai já saiu de casa. Antes você também não tinha tido, já tinha? É mais coisa platônica, assim, a Angelina Jolie, umas coisas bem platônicas, sabe? E como é que convivia a sua criação religiosa, por mais que você tenha esse negócio de o que é certo pra mim, o que é muito da sua verdade, mas tem toda a questão de, tipo, da criação que você teve ter sido completamente diferente da ideia que você tem de vida. Sim. E aí, ainda mais depois do seu pai ter saído de casa, teve um peso, talvez, ficar com essa menina, ou você teve medo de que sua mãe sofresse quando soubesse? O que aconteceu? Porque assim, ok, teve essa menina, mas até chegar essa menina, ou até você aceitar o fato de estar com essa menina, rolou medo. Rolou bastante coisas, porque foram altos e baixos, porque apesar de eu criar essa opinião sobre a igreja, ao mesmo tempo já tinha sido implantado muita coisa em mim, saca? De céu, inferno, certo, errado, e assim, eu não conseguia fugir disso o tempo inteiro, sabe? Então, quando eu tive esse primeiro contato na fase escolar, que eu fui, beijei uma menina, no dia que isso aconteceu foi um processo muito difícil. E eu corri lavar minha boca com sabão em pedra, porque eu pensei, não, isso tá errado, porque eu também separava a questão da fé e Deus das pessoas. Saca? Então eu tinha eu tinha uma decepção muito grande com a igreja, mas eu nunca deixei a fé, eu nunca deixei Deus, que eu acho que o universo é muito acima do ser humano. Então eu tinha essa cobrança ainda das coisas e eu passei sim por um período de autoaceitação muito difícil, por coisas que eu na minha cabeça achava certo e errado, eu tive essas fases e altos e baixos, então foi complicado. E também tive medo pela minha mãe, porque ela estava ali decepcionada com muita coisa e eu não queria levar uma decepção maior ainda para ela. E ela também estava enfrentando problemas sociais muito grandes. E eu sei que por mais que um pai e uma mãe ele te aceite, ainda tem um problema social que ele pega, ele enfrenta junto com você e é um peso também. Então assim, eu queria muito economizar ela de qualquer tipo de chateação ou coisa que ela tivesse que enfrentar por minha causa. Mas o que aconteceu? Essa fase ela de não me aceitar, ela foi muito breve, porque vem a minha personalidade, que é muito forte. E aí eu falei, não, mas espera aí, tipo, na igreja a gente sempre falava, eu debatia assim na minha cabeça, que a gente tem que amar o nosso próximo, seja ele como for. Então assim, eu comecei a fazer ligações de coisas que pra mim faziam e não faziam sentido, saca? E até o seu primeiro beijo com essa menina, você não tinha falado pra ninguém que você gostava de meninas, ou já tinha uma aproximação de pessoas que facilitaram o encontro dessa pessoa pra você ficar? Sim, essa menina, ela foi fruto de duas amigas, de um casal de amigas que eu fiz na escola. Ela era prima de uma dessas amigas. E aí, numa visita que elas fizeram em casa, eu acabei ficando com essa menina. E rolou na escola, tipo, também uma falta de aceitação, que daí eu comecei a andar muito com essas meninas e automaticamente, você virou sapatão. Não, imagina, sei que lá, tipo, dava um jeito de sair ali, porque eu tive vergonha, entendeu? Eu não posso falar que não, eu tive vergonha.
E foram fases, teve momentos que foi muito difícil, mas assim, eu nunca tive vergonha do que eu sentia e do que eu queria pra mim. Eu tinha vergonha de como as pessoas, do julgamento, que é, acho que isso que te mata muitas vezes, o julgamento que as pessoas têm, sabe, por quem você quer ser e não sei o que lá, e vira um peso, não deveria, mas acaba virando um peso. E a sua mãe desconfiava de alguma coisa ou até o momento que você falou ela nem percebia? Então, acho que sim, minha mãe é muito rata, não tem, tipo, não tem nada que seja possível esconder dela, então acho que assim, minha mãe sempre, eu brinco que ela tem um olho na frente e um na costa literalmente, assim. Eu acho que sim, eu não sei se ela comentou todas as vezes que ela desconfiou, algo do tipo, mas eu tenho comigo que minha mãe sempre, e é até engraçado, porque como que eu contei pra minha mãe? Passado um tempo, a minha irmã mais velha também é casada com uma mulher. E gente, pausa aqui, como assim ela solta um negócio assim, tá tipo, vendo? minha irmã também, o quê? Não, pera. Como de uma família que era toda missionária e saía aí pelo São Paulo inteiro, Brasil inteiro, pregando, duas meninas lésbicas dentro de casa. Então, eu não sei em que momento isso aconteceu com a minha irmã, porque eu acho que... Gente, você nunca nem percebeu? Não, porque eu acho que o fato... A minha irmã era, imagina, ela era, tipo, dava aula na igreja. Então, assim, foi muito mais estranho eu entender ela do que ele entender, por exemplo. Quando eu tive uma conversa com a minha irmã, e aí eu percebi porque nós estávamos frequentando os mesmos locais. A diferença é que ela era de maior, ela entrava e eu não. E aí, quando eu descobri que ela estava entrando, eu falei, não, pelo amor de Deus, você é a responsável maior, você vai me colocar aí sim, me ajuda. E aí, nesse momento, foi muito leve, assim, ok, a gente não parou pra discutir, isso foi muito normal, saca? Ela tava indo em locais, ela tinha amigas que eram em comum e a gente só se entendeu e aceitou, e a gente não falou sobre isso, a gente lidou de uma forma normal, assim, eu com a minha irmã. E aí a gente acabou que ia em churrasco juntas, às vezes ela conseguia me colocar pra dentro de uma baladinha, o que era importante. Enfim, e as coisas aconteceram naturalmente. A minha mãe, ela um dia pegou a minha irmã se encontrando com uma menina na rua do lado de casa. E até então ela não sabia de ninguém. E aí eu tava em casa, eu meio que sondei, vi que tava acontecendo alguma coisa estranha. Aí as duas foram pra cozinha, fecharam a porta da cozinha pra conversar. E aí eu vi que tava assim, choro, mas nada de absurdo acontecendo. E eu falei, gente, acho que minha mãe tá tranquila. Aí eu pensei, acho que o momento é esse. Porque eu falei, por que não? Falei, já vai duas coisas uma vez. Eu falei, outra coisa, a minha irmã mais velha, ela não fez nada, não mandou pra fora de casa, ou seja, não vai poder fazer nada comigo. Falei, então é agora. Eu entrei na cozinha e falei, mãe, é o seguinte, eu sou também. Então, gente, só escutou o barulho da Black Friday. Acho que se minha mãe tava pensando alguma coisa de negativo, tipo, o que eu errei, o que eu fiz, nesse momento ela parou, assim, pausou, travou, né? Parou até de respirar. Tipo, na realidade, a minha mãe, ela não... Ela não expressou nenhum tipo de sentimento? Não, eu acho que ela pensou e falou, Deus, acho que é isso, entendeu? Tipo, não é possível. Não teve, acho que, muita explicação. Mas sabe? Ela chegou a falar alguma coisa naquele momento? Ela falou alguma coisa pra vocês duas? A minha mãe, ela é uma pessoa que ela não ofende, ela não, assim, acho que ela guarda muita coisa pra ela. Então eu acho que ela só respirou, ela absorveu a informação, que foram duas de uma única vez. Nossa. E aí acho que ela foi trabalhar isso depois com ela. E aí em conversas futuras com a minha mãe, porque apesar de qualquer coisa, eu e minha irmã nós somos muito diferentes. E em conversa, eu sempre tentei conscientizar muito a minha mãe de que nós poderíamos ter uma vida normal, de que nós somos normais. E assim, eu nessas conversas muito abertas com a minha mãe, eu sempre coloquei um lado que ela não via, acho que isso foi tranquilizando ela. E aí uma única vez ela falou pra mim que ela respeitava, mas não entendia. E aí eu falei, tá, o que você não entende? Eu sempre pego a minha mãe e falo, você não entende isso? Então isso eu vou te explicar, porque eu acho que é um meio muito mais fácil de você reeducar. Saca? O diálogo, né? O diálogo, exato.
Então eu ali por muitas vezes sentei com a minha mãe, expliquei, a minha irmã tem a vida dela, ela é casada, a minha mãe é testemunha do casamento, que é uma coisa que eu acho super bacana. Ela convive com a minha irmã, com a mulher da minha irmã numa naturalidade incrível. O meu pai, ele me surpreendeu, assim, porque o meu pai, minha mãe ligou pra ele e contou, ó, é o seguinte, eu tô com uma aqui, tô com outra. Não no mesmo dia, acho que no dia seguinte minha mãe primeiro absorveu e depois ela ligou pro meu pai. E aí foi que meu pai se deslocou da cidade dele, que nessa época a gente já tinha voltado o contato com meu pai. E aí ele se deslocou da cidade dele e foi até a nossa cidade para poder conversar. E aí meu pai, ele me surpreendeu, porque eu virei pra ele e ele falou, é sua escolha. Ele conversou individualmente comigo, com a minha irmã, depois comigo. E ele falou, é sua escolha e tal. Eu falei, é minha escolha. Ele falou, olha, como pai não é o que eu gostaria, mas como filho de Deus, eu sei que eu não posso julgar. Então não cabe a mim te julgar. Então assim, meu pai, foram essas as palavras, foi a única vez que eu conversei com ele sobre isso. E assim, e as coisas foram acontecendo. Eu tive problemas de opressão e coisas na questão de eu sou muito moleque, eu sempre gostei de brinquedo de moleque, eu sempre gostei de fazer coisa de moleque, sempre gostei de usar roupa de moleque. Então eu tive muito problema, porque até mesmo no meu ciclo de amizades gays, depois eu tenho muita amizade com menino gay, sempre tive muita amizade com homem gay. E assim, eu quero muito ressaltar, porque eu acho muito importante ressaltar isso, até pra gente ter um aprendizado que, tipo, por muitas vezes dentro dessas amizades que eu senti um conforto, eu senti uma rejeição de um lado que é o mesmo que o meu, do tipo assim, tipo, que nojo mulher com mulher, saca? Que nojo, ou ser sexualizado, porque assim, eu entendo que pra homem é muito difícil ser gay, mas pra mulher fica mais fácil, porém é sexualizado, porque é gostoso duas mulheres, é bonito duas mulheres, então você cai sobre, além do problema da homofobia, do machismo também, saca? Sim. E não é agradável ser um pouco mais aceitável, porque é sexualmente bom, é tolerável. Então isso também é ruim. E eu sofri um pouco dentro das minhas amizades também, porque, tipo, eu falo sobre pinto com os meus amigos. Falo muito sobre pinto, assim, tipo, eu falo sobre transa masculina, numa boa, eu falo sobre cu, eu não tenho dificuldade nenhuma, sabe? E aí eu nem sei se eu posso estar falando mas... E quando eu vou falar de uma transa com mulher ou de xoxota, tipo, é uma resistência, saca? Ai que nojo, ai é mole, ai não sei o que, ai é isso. Então é muito complicado, e eu sinto que isso é uma coisa que até mesmo pra nós que somos homossexuais, a gente tem que mudar esse pensamento, a gente tem que também se aceitar por inteiro, sabe? Sim. Isso me fez mal em uma fase, por isso que eu acho importante falar, porque eles viravam pra mim, os meus próprios amigos gays, e falavam assim, você vai sair que nem macho, saca? Não vai colocar um salto, eu não gosto dessa roupa e tal. E só que é engraçado, porque eu compro muita roupa masculina, roupa pra mim não tem sexo, brinquedo pra mim não tem sexo, não existe isso. E aí os meus amigos emprestavam as roupas. E aí um dia eu cansei, eu virei e falei, olha, é o seguinte, as minhas roupas são legais pra caralho pra vocês usarem. Quando eu que coloco, eu fico parecendo macho, saca? Então assim, tem alguma coisa errada aí, a gente não tá se aceitando. Por exemplo, um lance do cabelo. Eu tive sim a minha fase que eu alisei o cabelo, porque eu não achava, pra mim era normal eu alisar o cabelo. E depois eu tive a fase de me aceitar com o meu cabelo enrolado, e hoje eu uso trança, eu uso cabelo enrolado e eu aliso o meu cabelo porque eu sou dona do meu corpo. Sim. Eu gosto da estética das três coisas, eu gosto de me ver das três maneiras, e eu não acho que eu tô não me aceitando porque eu estou alisando o cabelo. E é uma diferença quando você tem a consciência daquilo que você faz com o seu próprio corpo, do que você fazer somente para ser aceito pela sociedade. Isso sim, exato. Eu penso que se você faz porque você gosta, é uma coisa. Por falta de aceitação, é outra. E eu acho que, assim, falando de um pouco de questões sociais, sobre cor de pele e tal, infelizmente, hoje na sociedade eu vejo que nós temos grau de aceitação. Por exemplo, o cabelo cacheado, ele tá numa fase maravilhosa, ele tá na moda, tá super aceitável, mas a gente não pra falar do cabelo
crespo, sabe? Do 4C. Então, assim, você pega muita mulher, muita modelo, muitas pessoas que raspam o cabelo, porque ainda o crespo no último ele não é aceitável. Então eu acho que a gente, ao invés de se preocupar com o que cada um faz porque gosta, a gente tem que se preocupar com quem está deixando de fazer porque ainda não é aceitado. E agora eu gostaria que você falasse pra gente como é que foi a junção com esse pessoal, Quebrada Queer e todo esse rolê de família e levar isso pra galera, como é que foi? O meu encontro com os meninos, ele... A princípio, eu conheci eles através do primeiro vídeo, então assim, foi já amor à primeira vista. E eu falei a seguinte frase na minha casa: gente, queria tanto ser um viado pra estar no meio desses viados. E aí, tipo, eu brinco que agora eu assisto o QQ2 e de repente eu tô lá no meio, então é uma coisa assim, muito grandiosa pra mim. Com relação à família, eu tenho um irmão mais novo que é rapper e é hétero, e ele, enfim, ele veio rapidamente quando ele ficou sabendo, ele ficou muito feliz, ele admira o trabalho de cada um dos meninos, ele sempre foi uma pessoa que respeita, entende, uma pessoa que eu acho que ele nasceu em outro ambiente, assim, que ele é muito evoluída, talvez é por ser de uma geração mais com a cabeça aberta, enfim. Mas com a minha família eu mando sempre as coisas. Tem os que estão ali mais presentes, no caso do meu irmão mais novo que entende mais, aí tem meu irmão do meio que já é um pouquinho mais complicado, um pouco mais machista, então a gente tem sua mãe? Que trabalhar. E minha mãe, assim, a minha mãe, são processos. Ela quer muito me ver de uma forma, tipo, bem na profissão, ela acredita muito no meu trabalho. Eu sou DJ há 12 anos, a minha mãe sempre me apoiou, ela sempre esteve ao meu lado. E eu mandei o trabalho dos meninos, ela fez a mesma pergunta que a mãe do Cello, mas vem cá, são todos gays? Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, né? A gente já teve conversinha. A mãe da PUC responde os fã-clubes, né? E aí, de repente, ela tá lá respondendo fã-clube, assim, é super engraçado. Mas a minha mãe, ela aceita, assim, super bem, ela gosta, ela admira o trabalho. E eu acho que o foco do nosso trabalho tem que ser sempre o talento e a capacidade de cada um. E não, assim, eu espero muito que um dia a gente deixe de sentar e falar da questão de ser gay no rap, que a gente só fale sobre a nossa música, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso talento, porque a gente tá aprendendo até mesmo se respeitar, eles como gay, eles me respeitando como lésbica, né, como mulher e várias coisas. Então eu acho que assim, eu quero que a gente adote isso e que no futuro a gente possa simplesmente falar e expor o nosso trabalho e não sempre a justificativa de como é ser gay fazendo isso, como é ser lésbica fazendo isso, e mulher, e negro, e não sei o que lá. Então assim, eu espero que a gente caminhe para esse avanço, né, para que a gente possa ter esse reconhecimento pelo nosso talento. Na minha época, gente, eu tô falando isso, parece que eu sou idosa, mas sou. Mas na minha época, você assistia e você via a gente cantando e você ficava sempre na dúvida, será que é, será que não é, porque nunca falavam. Hoje estão falando e é bom que fale para que aquelas outras pessoas que ficam lá, tipo, nos seus quartos, não saem, não conversam, ficam estudando, saibam que, cara, tem alguém aqui que abertamente está falando sobre a sexualidade, sobre amor entre pessoas do mesmo sexo, que estão falando sobre a história de vivência dela e que a família aceitou. E muitas vezes, aquele menino que está vendo esse vídeo agora não vai ter nem coragem de falar para a mãe que é gay, que aquela menina vai falar que é lésbica ou bi. E simplesmente vai colocar a sua história lá e falar assim, assiste isso aqui, mãe. Sim. E já vai ser suficiente. É uma ressalva, assim, eu acho que é importante a comunicação, o diálogo, a gente tem que mostrar isso para as pessoas poderem dar um passo, porque muitas vezes eu percebo isso com o Quebrada, que a gente passa muita força para as pessoas, a gente encoraja muitas pessoas e eu acho isso fundamental. Mas eu quero que as pessoas também, elas entendam que para você, quando você tem um dom, qualquer coisa, para você viver como você quer ser, você simplesmente é uma escolha, você pode, sabe? E eu espero que as pessoas, elas tomem essa decisão a partir do momento que isso faz elas felizes, saca? E se precisa da gente para falar, para poder dar esse apoio, a gente sempre vai estar aqui falando sim disso, mas eu espero que num futuro, e que não demore tanto, que seja muito natural as escolhas de cada um e o modo qual essas pessoas queiram viver. E acho que a gente aprendendo isso, a gente tem que ter esse comportamento que é natural
E quem ainda não tem essa visão, a gente passa o que a gente tem de experiência, de aprendizado para essa pessoa, para que futuramente ela encare isso de uma forma natural e futuramente a gente tem um mundo mais natural também. Sim. Gente, eu tô muito feliz. Esse é o último vídeo dessa série. Foi fantástico a experiência. Da primeira vez que eu vi o trabalho de vocês, várias pessoas me marcaram, várias pessoas que trabalhavam comigo, que nem são LGBT. Eu falei, você precisa conhecer esses meninos. Um amigo meu, eu vou expor ela mesmo, conheceu você no aplicativo. Olha, não tinha combinado de tirar a Pois bem, muito obrigada, viu? Arrasou. Então é isso, gente. Olha, foram várias histórias emocionantes e o que ficou claro aqui pra mim é, por mais que a gente tenha o entendimento da nossa sexualidade, tenha essa vivência muito individual e solitária, a gente às vezes acaba acreditando, principalmente que nossos pais e parentes sabem o que está acontecendo e muitas vezes não sabem mesmo. Não sabem o que está acontecendo e a gente realmente tem que ir lá e falar. Muitas vezes não precisa você sentar e falar assim, pai, mãe, vamos conversar, eu sou gay, eu sou lésbica, eu sou bi. E muitas vezes naturalmente isso acontecerá. E eu espero que essa série de vídeos que saiu aqui pro especial Consciência Negra, pro especial que a gente fez, pensando muito na galera da periferia e como essa galera tá fazendo aqui, através da música, alcançar vocês. Eu tô muito feliz com o resultado desse projeto, eu tô muito feliz com a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que foi só o primeiro encontro de muitos que a gente vai ter. Eu espero ver vocês muito. E eu vou pegar aqui um presentinho pra vocês. Ai, mimos! A gente chama Que cor é o livro? Amarelo. Acho que é de quem? Menino. Aqui, gente, o livro Guardei no Armário. Eu espero que todos aqui leiam o livro e depois vocês me falem o que vocês acharam. E o meu sonho é que vocês, sei lá, façam uma música inspirada no livro, quem sabe, né? Quem sabe sai uma música aí. E, eu vou entregar na mão de todos, não vou sair do quadro, então todos esticam a mão pra ser de todos. Aqui. É nosso. Eu tô de amarelo. Eu não tô, eu tenho alguma coisa de amarelo, vocês podem estar me dando. Gente, agora resumidamente eu queria que vocês falassem bem rápido como que foi a experiência de participar desse projeto, participar do canal. Vocês tinham alguma expectativa? Foi além da expectativa? Foi a quem? Me falem. Foi maravilhoso, foi emocionante. Confortável. A gente foi muito bem acolhido e a gente A gente se conheceu também. Sim, tipo, eu aprendi o que eu mais gostei, tipo, eu aprendi mais com vocês, com você, e aprendi mais comigo mesmo, porque é o processo, tipo, o fato de você estar voltando na sua história e você, você vê, porque tudo aquilo que você passou, né? Com a cabeça de hoje, porque Você faz uma revisão. um exemplo, tipo, se eu contasse a minha história há um ano atrás, eu teria uma percepção dela. Nesse um ano eu já mudei bastante coisa, então é sempre bom você voltar e você tirar coisas diferentes daquilo que você viveu também, serviu nesse lance. Tipo, é uma análise, gente, uma análise muito babado, muito profunda, ele entra na cabeça da gente. Aprendizado. E sem contar que, tipo, era um canal que eu já acompanhava, já chorei horrores e fazer parte disso agora também é muito gratificante. Muito importante. E você, amigo, que vai pro dentista, aquele... Não, nossa, muito feliz, assim, tanto de compartilhar minha história com todo mundo aqui, quanto conhecer mais sobre, tipo, histórias que eu não sabia, sabe? Tipo, é muito bom saber que a gente tá junto e a gente pode se ajudar hoje em dia, porque nessa época a gente não podia, né? Tipo, a gente não tava aqui. E é muito bom perceber que, tipo, eu me vi muito sozinho quando eu era pequeno e hoje ter, tipo, várias pessoas do meu lado, assim, sabe? Tipo, isso é muito confortável, isso é muito bom. Ai, que lindo. Vocês, meninas! Vamos abraçar! Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Gente, espera que tenha um gelzinho, eu desmanchei.
Tudo bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. E é assim, só para explicar também o conceito do nome do livro, né? A gente fala que nós LGBTs, a gente sai do armário quando a gente se assume. E o conceito do nome do livro, Guardar no Armário, Guardei no Armário, nada mais é do que você não jogar o seu armário fora e você perceber que tudo aquilo que você aprendeu para chegar até aqui, para vocês chegarem até aqui, tá guardado nesse armário. E para que você entenda quem você é hoje, você vai ter que sempre ouvir e ver o seu passado. E esse processo de escuta é muito bom, principalmente para vocês que são uma família. Porque muitas vezes, sei lá, devido à correria, devido aos projetos, estresse, acaba a gente esquecendo que o outro é igual a gente. E vocês estão aqui como uma família, e vocês estão ajudando muitas outras pessoas, e eu estou muito feliz de ter vocês aqui no canal. Gratidão, gratidão. Então é isso, gente. Deixa eu fazer o se inscreva aqui. Faça. Gente, ele Sabe, eu sou blogueira. não vou Me te dá um pagar. canal, gente. Eu já. Gente, curtam, compartilhem esse vídeo pra 1 trilhão de pessoas. Se inscreve aqui. Se não for aqui, o menino da edição vai colocar. Inscreva-se. Tem vários cards com várias outras entrevistas baladeiras que vocês têm que acompanhar. E é isso. Se inscreva no canal, no nosso canal, vê nosso Comentem clipe. também. Vocês vão responder os comentários? Sim! Olha, Comentem. Que a gente vai dar uma olhadinha, vai comentar os mais babadeiros nos comentários. É isso, então. Obrigado, gente. Beijo. Vamos se abraçar de novo. É muito estranho, muito diferente. Meu pai falou aqueles textos básicos de que eu preferia ser bandido. Tão odiado, eu já fui tão rejeitado. Afirmar para a sociedade que não, eu sou negro e eu sou gay, isso não é um problema. Eu percebi que não estava sozinho.